Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um tema crucial e muitas vezes complexo, o divórcio, sob a perspectiva de Jesus. Este estudo nos levará a explorar as palavras e ensinamentos do Mestre sobre essa questão vital, revelando não apenas as respostas que ele oferece, mas também o profundo significado por trás delas. Ao longo deste vídeo, examinaremos as passagens bíblicas relevantes, consideraremos o contexto cultural da época de Jesus e refletiremos sobre as implicações desses ensinamentos em nossas vidas hoje. Vamos iniciar essa jornada de descoberta e aprendizado juntos. Devemos perdoar 77 vezes. A instrução anterior sobre o perdão suscita uma questão na mente de Pedro. Levando em consideração a comissão que ele recebeu sobre ligar e desligar, Pedro busca esclarecimentos sobre como ele deve exercer essa responsabilidade ao pronunciar perdão a um irmão que peça contra ele. Não podemos presumir que o pecado contra Pedro ou outro discípulo seja apenas uma afronta pessoal. Os pecados contra as pessoas são pecados contra Deus, como indicam os 10 mandamentos. O pecado tem um efeito tanto horizontal quanto vertical, sendo uma ofensa a Deus e à humanidade. É inegável que Pedro pensou que estava sendo generoso ao oferecer perdão até 7 vezes. Tradicionalmente, os rabinos sugeriam 3 vezes. A resposta de Jesus pode ser traduzida de duas maneiras, como 77 vezes ou 7 vezes 70, ou seja, 490. Se esta é uma referência antitética à vingança de Lameque, então 77 é mais provável. A questão mais crucial não é o número correto, mas a atitude correta, estar sempre pronto para perdoar. O servo irreconciliável. A chamada de Jesus ao perdão imediato é o ponto de partida para esta parábola. Mateus conecta firmemente as duas passagens com as palavras por isso, dia todo, tradução literal. Jesus começa dando um exemplo de perdão extraordinário. O fato de um servo, provavelmente um ministro da corte, dever 10.000 talentos é incrível. Jesus exagera a soma astronômica para causar impacto. Um talento era uma quantia considerável de dinheiro, equivalente a 6 a 10.000 denários. Um denário era o salário mínimo de um trabalhador por um dia. Em termos do dinheiro de hoje, seria uma dívida na casa dos bilhões de dólares. O servo nunca poderia acumular ou fraudar tal quantia em sua vida. A situação é tão desesperadora que ele e sua família serão vendidos como escravos, mas mesmo isso mal afetaria o montante devido. A questão de como o homem esperaria pagar está além do escopo da parábola. Com compaixão, o rei cancela a quantia exorbitante, agora generosamente chamada de empréstimo. No entanto, após sair da presença do rei, o servo encontra um colega de trabalho que lhe deve 100 denários. O ato de agarrar o homem pela garganta contrasta nitidamente com a compaixão do rei. O servo perdoado rejeita o mesmo pedido que fizera ao rei pouco antes e lança o colega na prisão. Os outros servos relatam ao rei as ações do infame. O rei chama o servo de malvado, revoga o perdão que lhe havia dado e o entrega aos torturadores da prisão até que ele pague a dívida. É evidente que isso se refere ao castigo eterno, um elemento importante na mensagem de Mateus. Observe também que as palavras dívida e devia derivam da mesma raiz que se refere a pecado ou ofensa na oração do Senhor. Isso oferece uma reflexão sensata sobre a oração do Senhor e o Sermão da Montanha, que afirmam que não haverá perdão para aquele que não é reconciliado. É evidente que, partindo da condição inicial do primeiro servo, o perdão não pode ser ganho, mas podemos perdê-lo. O perdão de Deus é concedido de forma gratuita e, portanto, é um ato de graça não merecida. O que a pessoa faz em resposta a essa graça determina seu destino eterno. O perdão aceito transforma o coração daquele que o recebe, se for verdadeiramente eficaz. A declaração "se não perdoardes sinceramente, cada um ao seu irmão" desmonta a ideia de legalismo e salvação baseada nas próprias obras. No entanto, a exigência de Deus para obter um perdão duradouro impede um programa de graça superficial que não transforma aquele que a recebe. A viagem a Jerusalém, narrativa. Jesus inicia a jornada a Jerusalém. Mateus encerra o discurso de Jesus e passa a relatar sua última jornada da Galileia a Jerusalém. Assim como Marcos, ele registra um itinerário que evita Samaria e atravessa a região além do Jordão, uma rota comum entre a Galileia e a capital judaica. Isso difere do relato de Lucas, que menciona Jesus passando por uma aldeia samaritana durante essa viagem.
Nenhum dos relatos fornece um itinerário completo. Mateus menciona uma cura no início da viagem, mas os ensinamentos de Jesus são o foco predominante ao longo da narrativa. Como esta seção não termina em Mateus capítulo 22 versículo 46 com a frase identificadora concluindo Jesus esses discursos, não é considerada uma das 5 principais seções de ensino. A narrativa destaca o conflito de Jesus com seus inimigos, o qual se intensifica à medida que ele se aproxima de Jerusalém. Lá, Jesus entregará seu quinto, principal e último bloco de ensinamentos, conhecido como Sermão Profético. Sobre o divórcio. Os fariseus tentam Jesus com uma pergunta sobre o divórcio. O verbo testar, peirazo, é usado da mesma forma que quando Jesus foi tentado pelo diabo. Marcos simplesmente registra os fariseus perguntando sobre a legalidade do divórcio, enquanto Mateus acrescenta a expressão por qualquer motivo. A pergunta parece fora de contexto, considerando as necessidades mais urgentes de cura. Presumivelmente, os fariseus conheciam os ensinamentos de Jesus sobre o casamento e o rigoroso padrão que ele estabeleceu para seus seguidores, mais elevado do que a lei de Moisés. Os fariseus estão tentando arrastar Jesus para a controvérsia entre duas escolas de pensamento rabínico sobre o divórcio. Hillel permitia que o homem se divorciasse por qualquer motivo trivial, enquanto Shammai só permitia em caso de imoralidade sexual. A resposta de Jesus vai além da controvérsia, examinando o propósito de Deus para o casamento, afirmando que um homem e uma mulher devem ser unidos como uma só carne. Jesus conclui que é da vontade de Deus que essa união seja indissolúvel e que não é da vontade de Deus que os seres humanos busquem desfazer a união entre marido e mulher. Então, os fariseus questionam a permissão de Moisés para o divórcio, o que segue a lógica da primeira pergunta de Jesus. Se Deus estabeleceu o casamento como uma fusão irrevogável, qualquer ação que contradiga esse plano divino está em desacordo com a vontade de Deus. Jesus faz uma pergunta mais profunda, não perguntando sobre o que a lei permite, mas sobre qual é o propósito de Deus. Jesus presume a existência da lei natural, e sua repreensão à dureza de coração das pessoas é particularmente forte. Dureza de coração indica frieza e rebeldia, às vezes no contexto de incredulidade e desconfiança em Deus. Tem sido objeto de debate se o adultério é motivo para divórcio e subsequente novo casamento. É importante notar que apenas Mateus inclui as palavras exceto por motivo de fornicação. Não está claro se Jesus tolera o novo casamento em caso de adultério. A exceção mencionada por Mateus, contrastada com a referência de Marcos a Deuteronômio, sugere que casar novamente por qualquer outro motivo é considerado errado. Levando em conta os ensinamentos de Jesus tanto aqui quanto no Sermão da Montanha, assim como as instruções de Paulo, a postura da Igreja tem sido promover a visão elevada do casamento e tem sido tradicionalmente contrária ao divórcio e ao subsequente casamento. A questão não é o que é permitido, mas qual é a vontade de Deus. A referência de Jesus à vossa mulher lança luz sobre questões de motivação impura e busca de justificativas legais até nas mãos dos oponentes. Essas acusações os enfurecem a ponto de posteriormente o matarem. Jesus não encara a exceção do divórcio como um mandamento, mas como uma permissão. No caso de adultério, o perdão concedido pelo profeta Oséias à sua esposa, Gomer, demonstra que mesmo esse obstáculo não é insuperável. O impacto do divórcio sobre os filhos é amplamente reconhecido e cruel. O uso indiscriminado do divórcio na civilização ocidental contemporânea tornou-se uma epidemia de rebeldia e descompromisso. E não fez ele somente um, mesmo que houvesse abundância de espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa da sua juventude. Pois o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado por se juntar a nós neste estudo sobre o divórcio na perspectiva de Jesus. Espero que tenha sido um tempo enriquecedor e esclarecedor para todos nós. Se você tiver mais perguntas ou quiser continuar explorando esse tema, não hesite em escrever nos comentários. Até a próxima!